Olá, turma. Vamos iniciar agora a nossa aula de revisão da disciplina de inglês. Eu vou estar passando para vocês aqui a apostila revisional, que eu vou estar também postando no grupo, tá bom? Então, eu fiz um super resumo, tá bom? Temos essa página e a próxima, ou seja, são 2 páginas de revisão, tá bom? Então, vamos começar por aqui. Como é que vai cair o conteúdo Preserve the Planet? É o seguinte, vocês vão ter que decorar essas cores aqui, ó, vermelho, verde, amarelo e azul. Como assim, professor? Lá na prova vocês vão ter essas latinhas de coleta seletiva, tá bom? E vocês vão ter que saber que o vermelho a gente vai inserir os materiais plásticos e o verde, o vidro, o amarelo, latas ou metais, tá bom? E a lixeira azul a gente vai estar colocando papéis. Então temos aqui os termos em inglês: plastic, glass, cans e paper. Então não esqueçam, eu vou cobrar a questão dos materiais, tá bom? E as cores referentes às latinhas da coleta seletiva. Aqui no próximo conteúdo temos Processed Food versus Whole Food. Como é que eu vou cobrar na prova de vocês? Aqui são 2 tipos de comida, 2 tipos de alimentos, tá? Os alimentos processados e os alimentos naturais, tá bom? Então a gente vai ter que entender que esse processed food é aquele alimento que sofreu algum procedimento industrial, como por exemplo hambúrguer. Hambúrguer ele não é daquela forma natural. Já a fruta, por exemplo, a maçã já é natural, a banana já é natural. Então a gente tem que entender que essa palavra com WH aqui, ó, whole, é o alimento natural, ou seja, que não sofreu mudança por parte ali do ser humano. Aqui ao lado eu também vou cobrar os processos de conservação dos alimentos. Temos a pasteurização, que é quando você ferve geralmente o líquido, ferve o leite, por exemplo, a água. O salting, que é quando você salga o alimento para durar ali mais tempo dentro da geladeira, por exemplo. O pickling, que é quando você coloca as frutas, verduras ou qualquer alimento dentro de um pote com água e sal, tá bom? Para conservar por mais tempos. O drying, que é quando você seca o alimento. Quando você seca, quando você tira, quando você, melhor dizendo, retira a água, ali as bactérias deixam de prejudicar tanto os alimentos. O freezing, que é o congelamento, também é um outro método de conservação dos alimentos. Aqui abaixo temos o módulo 23, que vocês vão ter que diferenciar na prova o que é o comparativo do superlativo. O comparativo é quando você compara 2 coisas, ou seja, uma coisa com outra coisa. Exemplo, olha o exemplo que eu coloquei. Pedro é mais alto do que a Bruna. Então, eu estou comparando 2 seres, o Pedro e a Bruna. Isso é chamado de comparativo. Agora, quando eu comparo com o geral, como por exemplo, Pedro é o aluno mais inteligente da escola, ou seja, eu estou comparando com todos os alunos e não com um aluno em específico, como eu comparei aqui com a Bruna. Quando eu comparo 2 coisas, é comparativo. Quando eu comparo uma coisa com o geral, é superlativo. Exemplo, o COC é a melhor escola de Jacundá. Então, eu estou comparando uma coisa com o geral. Quando eu comparo uma coisa com o geral, aí eu estou falando de superlativo, tá bom? Agora, vamos para a parte da estrutura em inglês. Como é que eu identifico um comparativo? É sempre quando eu tiver uma palavra terminada com ER ou a palavra more, beleza? Então sempre vai ser assim, comparativo, eu vou identificar olhando no final da palavra. Se tiver ER, é comparativo. Se não tiver R, mas tiver more, também é comparativo. Agora, como é que eu faço, professor, para identificar o superlativo? O superlativo é fácil. Você vai olhar no final da palavra, se tiver EST, é superlativo. Mesmo assim, se não tiver, se caso não tiver, mas tiver most, M-O-S-T, também é superlativo, tá bom? Então, cada comparativo tem duas formas de identificar. O comparativo é R ou more. O superlativo é EST no final das palavras ou most, ok? Agora iremos falar sobre os feriados norte-americanos, que também faz parte do nosso conteúdo que a gente deve estudar para a prova, ok? Estudaremos 2 feriados especificamente aí, o Halloween e o Dia de Ação de Graças. Dia de Ação de Graças em inglês a gente fala Thanksgiving Day. Beleza, o que vocês devem saber no dia da prova? Vocês devem saber a origem,
quando é comemorado e qual o costume que é realizado nessas datas. Aqui eu já coloquei um resumo, tá bom? Como eu já havia dito durante as nossas aulas presenciais, o Halloween antigamente era chamado de All Hallows Eve e foi criado por um padre, o Papa Gregório IV, tá bom? Ele criou essa data aqui para acabar com uma data pagã chamada Samhain, tá bom? Que era uma festa pagã comemorada pelos irlandeses que viviam nos Estados Unidos, que logo depois dele conseguir acabar com essa data dos irlandeses aqui, essa festa pagã, foi criado aqui o Halloween, tá bom? O Halloween, como eu falei, foi criado para terminar com essa festa pagã. No entanto, quando as pessoas se voltaram para essa festa chamada All Hallows Eve, que logo depois se tornou Halloween, elas começaram a mudar, a colocar hábitos diferentes, como vocês sabem como é o dia de Halloween nos dias atuais, tá bom? Então, a partir do momento que as pessoas começaram a alterar o que o Papa fez, a ideia inicial dele, então o Halloween foi retirado do calendário católico, tá bom? Hoje em dia ele não faz parte, mas ele iniciou ali por um papa, tá bom? A partir do momento que as pessoas entraram, que o padre conseguiu convencer a terminar, a finalizar com esse festival pagão, as pessoas foram para o evento aqui da Igreja Católica. No entanto, começaram a modificar as coisas. Modificaram a um ponto que que o Halloween teve que ser retirado do calendário católico, como eu falei para vocês. E a data é comemorada dia 31 de outubro, tá bom? Qual é o costume? Como vocês conhecem o costume, as crianças usam fantasias e pedem doces de porta em porta, tá bom? A ideia inicial do padre Gregório era bater de porta em porta para orar pelos entes queridos que já haviam falecido daquelas pessoas, tá bom? Aí esse daí foi um exemplo de alteração que as pessoas fizeram, tá bom? No caso, elas não quiseram orar pelas pessoas, elas quiseram aqui, no caso, pedir doces de porta em porta, em vez de pedir para orar pelos entes queridos. Já falando do Thanksgiving Day, que é o dia de ação de graças, é muito simples esse feriado. É um dia que as pessoas agradecem por tudo que tem, pela vida, pela saúde, pela família. No entanto, inicialmente ele foi para agradecer esse feriado, essa data comemorativa, ela foi criada para agradecer a ajuda dos índios, que são chamados de nativos, que esses nativos eles ajudaram os peregrinos a sobreviver. Os peregrinos, quando chegaram nessas terras dos nativos, eles não sabiam plantar, não sabiam caçar, não sabiam preparar a própria comida. Então os nativos ajudaram os peregrinos e no final dessa ajuda, eles conseguiram colher, fizeram uma festa, colocaram os alimentos à mesa e chamaram esse evento de Dia de Ação de Graças, que foi justamente para agradecer essa união dos índios com os peregrinos, tá bom? Aí nos dias atuais, a gente comemora aí o Dia de Ação de Graças, agradecendo por tudo, como eu falei, pela saúde, família, alimento, moradia, tá bom? Então, essa data ela é comemorada na quarta quinta-feira de novembro, que esse mês irá ser no dia 26 de novembro, tá bom? Mas todos os anos é comemorado nessa data, quarta quinta-feira. Em relação ao costume, como eu falei, as pessoas se reúnem, as famílias se reúnem em volta da mesa para cear. É como se fosse uma espécie de Natal, tá bom? Então, se reúnem em volta da mesa, agradecem por tudo que tem. E nesta festa é servido sempre peru, tá bom? Como prato principal dessa data comemorativa.